Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos iniciando o estudo da penúltima lição do nosso trimestre. Essa nossa revista deste trimestre tem por título Vencendo as aflições da vida. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas elas. Como nós temos aqui o título da 13ª lição, que tem a verdadeira motivação do crente. Meus prezados irmãos, até aqui nós estudamos as aflições que atingem o crente de uma maneira pessoal, de uma maneira física, na sua vida, no seu corpo, no seu relacionamento pessoal, na sua circunstância consigo mesmo. Estudamos, por exemplo, a origem das doenças. Estudamos o relacionamento do pai e da mãe que encontra problema na educação dos seus filhos. Nós estudamos o problema da morte, enfrentando o problema da morte. Estudamos o problema da violência. Estudamos o problema do abandono. E tudo isso nos leva a um relacionamento pessoal que cada crente tem consigo mesmo a sua aflição pessoal, o seu relacionamento consigo mesmo. Essa lição, que nos traz a verdadeira motivação do crente, vai tratar do seu aspecto mais psíquico, o seu relacionamento consigo e com a sociedade, no seu comportamento que tem, na sua psique, no seu relacionamento psicológico, que vai ter que discutir os relacionamentos com ele. Vamos iniciar pela leitura do nosso texto áureo. Texto áureo. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Mateus 6:11. Desculpe, 6:6. Agora nós temos a verdade prática. Do que é que nós vamos extrair dessa nossa lição? A verdade prática. A verdadeira motivação do crente não está na fama ou no poder, mas em viver para glorificar a Cristo. Vamos fazer a leitura bíblica em classe para a gente ter uma ideia mais ampla do que é que nós vamos aprender na lição de hoje. A nossa leitura de classe encontra-se em Marcos, capítulo 1, versículos de 35 a 45. 35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com eles estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que ali eu também pregue, porque para isso eu vim. E pregava nas sinagogas dele por toda a Galileia e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero, ser limpo. E sendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés examinou, para que lhe sirva de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecia. De sorte que Jesus
já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos e de todas as partes iam ter com ele. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, o nosso tema fala sobre a verdadeira motivação do crente. Vejam que Jesus Cristo, nesse texto da nossa leitura bíblica, ele operou um milagre, mas ele pediu discrição, ele pediu que não houvesse divulgação, ele pediu que realmente fosse mantido em segredo, mas aquele que se sentiu beneficiado não conseguiu se conter. Ele foi e avisou para todo mundo. Ele estava motivado, ele estava sarado, ele estava afastado da sociedade. Agora ele estava integrado novamente na sociedade. Ele já não era mais um pária, ele já não era mais um homem isolado, sofrendo pressões, problemas físicos que causavam-lhe a lepra. E mais o problema da lepra, o problema social, que é o afastamento, que é o isolamento, que ele não podia ter contato com outras pessoas. Então, o que nós vamos ter aí? O problema da motivação. Como nós vamos definir motivação? Ato ou efeito de motivar. Motivo, causa. Essa é a explicação que nós podemos dar para a palavra motivação. Porque nós vivemos numa sociedade onde o ter sobrepõe-se ao ser. Sofremos pressões diárias para vivermos de forma materialista. Fama, poder, influência política procuram atrair-nos. No entanto, quando a pessoa acostumada à fama e ao poder cai no anonimato, perde o total controle da situação. Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, a verdadeira motivação do crente, qual é? Aonde se fixa? O livro de Provérbios demonstra que o ser humano é capaz, quando o coração é dominado pela soberba. Usa a língua mentirosa, semeia contenda entre irmãos. E isso tudo faz com que a pessoa, do seu meio social, comece a se destacar e começa a sofrer pressões de todo lado. E ele começa a ter um sentimento individual muito mau, muito condenável. É o problema da vaidade. O que é o problema da vaidade? Como podemos trazer a vaidade para o meio evangélico? A palavra vaidade no meio evangélico muitas vezes é compreendida de maneira equivocada. Além de significar biblicamente e de acordo com Salomão tudo o que passa, porque Salomão vai dizer tudo é vaidade, tudo passa, a palavra vaidade aponta para a ideia de hipervalorização pessoal, a busca intensa de reconhecimento e admiração dos outros. Agora vejam, meus irmãos, e vejam, minhas irmãs, esse sentimento, que é um sentimento de ordem psíquica, nasce da pessoa do meio social. A pessoa só pode ter vaidade se ela estiver entre os demais. Ela vai ter vaidade do seu semelhante, ela vai ter vaidade do seu chefe, ela vai ter vaidade dos seus iguais, ela vai ter vaidade daqueles que trabalham com ele, ele vai ter vaidade dos seus familiares, de um jeito ou de outro. Esse é um sentimento que ela só vai fazer ela sofrer. E o que ela vai fazer sofrer por quê? Ela quer ter o reconhecimento do seu meio social. É aí que o problema deixa de afligir somente o problema físico, individual, na individualidade de cada um, e o seu sentimento, o seu comportamento pessoal passa a se refletir dentro do conceito social, do meio que ele vive, na escola, na igreja, no trabalho, na cidade, no estado, no país. Principalmente quando ele busca a projeção nacional. Aí ele começa a se envaidecer, começa a praticar atos que realmente podem até beneficiar outras pessoas. Isso pode ser verdade, mas acontece que ele quer um resultado pessoal dele ter um reconhecimento social de todos aqueles que o cercam. No entanto, para o crente fiel, ele dispensa a vaidade. Além de significar o que é vão, a aparência ilusória,
O termo vaidade, segundo o dicionário de Weiss, designa a ideia de valorização que se atribui à própria aparência. O modo que ele se veste, o modo que ele se apresenta, o modo que ele fala, o modo que ele age. E é o desejo, ainda na definição do nosso dicionário, ainda continua. É o desejo intenso da pessoa ser reconhecida e admirada pelos outros. Isto é vaidade. É a motivação verdadeiramente cristã que a dispensa. Essa motivação, a motivação cristã, dispensa a vaidade. Não reconhece a vaidade como um benefício, mas como um vício, como um mal, como um dolo que ele vai ter. É necessário que ele cresça e eu diminua. Nós temos que nos ater, meus prezados irmãos, àquilo que nós aprendemos. Aprendemos lendo a Bíblia, aprendemos estudando a Bíblia, aprendemos vindo às escolas dominicais, praticando aquilo que é bom. E a maior das lições é aquilo que nós aprendemos do próprio exemplo de Cristo Jesus. E ele dizendo sobre, lá em João 3:30, ele falando sobre o Pai, sobre aquele que o enviou, ele dizia assim, é necessário que ele cresça, que eu diminua. Veja que Jesus Cristo, o próprio Deus, reconhecia uma determinada limitação que ele, por si só, se impunha a si mesmo. Ele não nutria vaidade por ser filho do Deus Altíssimo, por ser o próprio Deus Altíssimo. Mas ele, no entanto, ele fazia com que Deus aparecesse na frente. Deus fosse exatamente o objetivo maior de ele falar, dele viver, dele anunciar as boas novas de salvação. O crente fiel não se porta soberbamente. O livro de Provérbios demonstra, com abundantes exemplos e contundentes palavras, do que o ser humano é capaz quando o seu coração é dominado pela soberba e pelo desejo desenfreado da fama. Provérbios 6, capítulo 16 a 19, capítulo 8, versículo 13. Ele se apressa para fazer perversidade, usa de língua mentirosa, semeia contendas entre irmãos e com os olhos altivos assiste às consequências dos seus atos, sem pestanejar, arrepender-se ou sensibilizar-se. Vejam, quando o homem age com vaidade, quando o homem age querendo o reconhecimento de todos, ele se soberbece, ele se enaltece, ele fica sendo prevalente, ele continua sendo aquele que protagoniza todas as boas ações. Mas para conseguir isso, ele usa de meios escusos, porque o seu coração é dominado pela soberba e pelo desejo desenfreado da fama. Ele se apressa em fazer perversidade. Ele usa de língua mentirosa, semeia contendas, e com os olhos altivos assiste às consequências dos seus atos, sem pestanejar ou arrepender-se ou sensibilizar-se. Essas são as consequências que realmente fazem com que o homem perca o equilíbrio. Ele passe a ser objeto do seu próprio eu, do seu egocentrismo, do seu narcisismo, do seu engrandecimento pessoal. Mas não foi assim que Cristo nos ensinou. Ele falando lá em Marcos, ele dizia aos seus discípulos que estavam discutindo entre eles mesmos, no momento que ele chegou e disse assim, no capítulo 10, lá de São Marcos, ele vai afirmar, capítulo 10, versículo 43. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Vejam, meus irmãos, o exemplo de Jesus Cristo. Ele como sendo o próprio Deus, como sendo o Filho do Deus Pai, e, no entanto, ele dava o exemplo de servir,
o exemplo de entregar a sua vida, entregar a sua própria vida em resgate de muitos. Ele não queria que houvesse o contrário, que se sacrificassem por eles, não, que o servissem, que o bajulasse, nada disso. Ele que realmente queria era servir. E ele dizia: qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então, meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, a verdadeira motivação cristã dispensa a vaidade. Não deseja o primeiro lugar e não não se porta soberbamente, não se ensoberbece. Então, meus irmãos, veja bem, nós temos que ter uma vida cristã digna, nós temos que ter uma vida de cristão humilde, nós temos que ter uma vida com conceitos frugais, que realmente nos relacionem com as pessoas. Agora nós vamos passar para o segundo tópico da nossa lição e nós vamos entender um dos aspectos que a vida que o homem procura para se engrandecer, para ele se promover, para ele poder se vangloriar, para ele poder ser a vaidade, de ser admirado, de ser correspondido por todos. Nós, no segundo item da nossa lição, diz assim: não fomos chamados para a fama. Agora nós precisamos definir, meus prezados irmãos, o que seja fama. O conceito de fama, bom ou mal, formado por determinado grupo em relação a uma pessoa. Para que tal conceito seja formado em relação a si, é preciso tornar-se o centro das atenções. Lamentavelmente, a síndrome de celebridade chegou aos arraiais evangélicos. Porém, é preciso refletir: o ser humano, criado por Deus, foi feito para a fama. Então, meus irmãos, na vaidade, no seu instinto, no seu desejo de ser reconhecido, nasce o conceito de fama. Esse conceito, nós podemos dizer, existe alguém que seja de boa fama, mas também pode acontecer o conceito de má fama. Aquele conceito que a pessoa age para o bem, procura atender e servir os outros, os seus pares, então ele passa a ter um bom conceito. Mas, quando ele passa a ser um conceito mau, uma má fama, é porque ele age indignamente, ele é um mau caráter, ele é fofoqueiro, ele é uma pessoa que fala mal de todas as pessoas. É fama, mas é uma má fama. Então, esse aspecto de má fama ou boa fama vai depender do comportamento que você faz, do seu relacionamento. E, meus prezados irmãos, aqui nesse texto, nós temos, que é um texto que foi traduzido pelo nosso comentarista, ele analisa e diz: lamentavelmente, a síndrome de celebridade chegou aos arraiais evangélicos. Nós temos pastores, nós temos cantores, nós temos musicistas que estão no top da celebridade. Eles são as pessoas requisitadas, eles são as pessoas que são procuradas, e por causa disso, eles agranjeiam, conseguem formar uma fama boa, uma divulgação da sua personalidade, do seu talento. Pode ser uma boa voz, pode ser o talento para pregar, pode ser o talento para ensinar. E ele acaba virando uma celebridade. E em vez de devotar esse conceito, essa fama que ele tem, todos os louvores que ele recebe, todos os reconhecimentos que ele recebe, se ele dissesse, como diz aquele hino, todo o tributo eu levo ao pé do Pai, ao pé de Deus, ele realmente transferia essa glória para Deus. Mas essa síndrome de celebridade, ele passa, inclusive, a cobrar cachês altos,
começa a cobrar para fazer um determinado evento, para pregar sobre um determinado título, para pregar ou ensinar a um grupo de pessoas, promover eventos para que realmente possam angariar benefícios e benevolências. E aí, o espaço na mídia oferece a ilusão de que podemos obter sucesso imediato em todas as coisas, gerando em muitos corações, até mesmo de crentes, uma aspiração narcisista pelo sucesso. Os irmãos sabem o que é a aspiração narcisista? Narcisista é aquele que se vangloria a si próprio, aquele que se elogia a si próprio, aquele que ele próprio se reconhece como o maior de todos, ele próprio se dá o reconhecimento. Isso chama-se narcisismo. E lá nós temos esse texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Quando a fama some a cabeça, a graça de Deus desaparece do coração. Permita eu repetir essa afirmação. Cuidado. Quando a fama sobe a cabeça, a graça de Deus desaparece do coração. Vejam, meus irmãos, a síntese desse nosso tópico. O ser humano, criado por Deus, não foi feito para a fama. Deus não criou o homem para gozar de fama. Não criou o homem para gozar de vanglórias. Deus criou o homem para adorar sua adoração, a adoração de Deus, a adoração do seu nome, reconhecimento do seu poder, da sua glória, da sua majestade. Ao homem cabe simplesmente fazer aquilo que Deus colocou, chamou e vocacionou. Dar cumprimento ao talento que ele recebeu de Deus. Colocar os talentos que ele recebeu de Deus e nas suas obras, em crescimento, na vontade de servir os mais próximos, aos seus próximos. E, no entanto, meus irmãos, não é isso que anima os homens, a fama, a mídia. Eles querem simplesmente vangloriar-se, querem simplesmente encontrar meios de eles poderem tirar até mesmo proveito financeiro disso, além de eles se ensoberbecer. O terceiro aspecto, aquilo que nós queremos adotar na nossa lição de hoje, é exatamente o oposto da fama, aquela verdadeira, que é a verdadeira motivação do crente. A simplicidade realmente quer manter-se de uma forma anônima, quer manter-se de uma forma simples. Então, nós vamos partir agora para o estudo do terceiro tópico da nossa lição. O anonimato não é sinônimo de derrota. Você fazer um serviço em que aparentemente você não foi reconhecido, não quer dizer nada, mas você fez um serviço, não era para o seu crescimento, não era para a sua vanglória, não era para o seu bem-estar. Você fez alguma coisa em favor da sociedade, em favor da sua igreja, em favor da sua cidade, em favor do seu estado, em favor do seu país, em favor do seu próximo. E, no entanto, você muitas das vezes não é reconhecido. E, no entanto, você pode ficar triste, aborrecido. Eu perdi, eu fui derrotado, eu não consegui meu objetivo. Não é isso, meus prezados irmãos. Entenda que o anonimato não é sinônimo de derrota. A verdadeira sabedoria, o livro de Eclesiastes, relata a história de um pobre homem sábio que livrou a sua cidade das mãos de um rei opressor. Lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículos de 13 a 18. No entanto, o povo logo o esqueceu. E, no entanto, meus irmãos, ele salvou uma cidade da opressão do seu rei. Ele tinha uma missão a cumprir que ele não queria projeção nenhuma. Ele queria simplesmente praticar o bem e fazer com que aquela sociedade, aquele povo com que ele vivia, aquelas condições em que ele realmente estava, era para benefício de todos. E, no entanto, quando ele fez, todo mundo viu o que ele fez, reconheceu o que ele fez, mas passou o tempo e ele foi esquecido.
Há um caso, um relato, que tinha um menino que estava próximo a uma barragem. E ele chegou próximo do muro dessa barragem de água, uma grande quantidade de água, e viu que tinha um pequeno buraco. E ele olhou para aquele buraco e pensou, isso daqui pode criar problema. O que ele fez naquele pequeno buraco, aquele pequeno furo? Ele colocou o seu dedo e a represa não se rompeu. Aí ele pediu socorro, todos vieram em seu socorro, e ele simplesmente, com um gesto desse, colocando o dedo naquele buraco da represa, ele conseguiu evitar um grande desastre, uma grande consequência de que poderia acabar toda aquela cidade. E alguém o reconheceu? Hoje em dia, esse relato é de simplesmente um menino que conteve a represa com um dedo. Ele conseguiu segurar as consequências. E isso tudo fez com que ele se tornasse um menino de reconhecido valor, claro, mas quem é esse menino? Ninguém o conhece. Ele foi derrotado? Não, ele salvou uma cidade. Afinal, o que caracteriza a verdadeira sabedoria é o temor do Senhor. Então, meus prezados irmãos, ser sábio é aquele que sabe praticar os bons atos, o seu bom relacionamento. Ele pode ajudar o seu próximo. Ele não quer se envaidecer. Ele não quer fazer milhares de livros, não. Ele não quer pendurar dezenas e dezenas de diplomas na sua parede. Ele quer servir. Ele quer saber. Ele quer conhecer. Ele quer estudar. Tudo isso é muito bom. Mas nós temos que conscientizar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de seu pai e não deixe os ensinamentos da sua mãe. Então, meus prezados irmãos, devemos nos portar de uma maneira simples, singela, modesta. Nós vamos estudar o segundo tópico, a simplicidade. E essa simplicidade nós temos que aprender com Jesus Cristo. Ele que foi Rei dos Reis, ele que foi o Senhor dos Senhores, ele que foi Filho do Pai Eterno, ele que é o Salvador da humanidade. E o maior de simplicidade e de mansidão vem de Jesus Cristo. O maior exemplo de simplicidade e equilíbrio nós encontramos na vida de Jesus Cristo. E esse relato vem anotado, vem escrito e vem nos lembrando lá em Marcos, capítulo 1, versículo 25. Quando a multidão percebeu que desejava fazer dele um referencial de fama, Cristo retirou-se para não comprometer a sua missão. Ele tinha operado um grande milagre. Ele tinha operado a cura de uma lepra. E todo mundo sabia que aquilo era maravilhoso. Ele tinha feito um bem para uma pessoa. Ele pediu modéstia para aquele rapaz. E, no entretanto, o povo queria fazer dele um referencial de fama. Queria dar glórias a ele simplesmente para enaltecê-lo. Mas Jesus Cristo retirou-se modestamente, com simplicidade, para ele não ser objeto de fama, objeto de referencial de fama, mas que ele, pela sua modéstia, ele queria realmente atender a todos os necessitados. Portanto, nós agora chegamos ao sinopse desse tópico 3. A verdadeira sabedoria cristã consiste na simplicidade e no equilíbrio, isto é, no bom senso das coisas. Meus prezados irmãos, a sabedoria, que é aquilo que nós devemos ter como motivação principal, a verdadeira motivação é nós entendermos que a sabedoria vem de Deus. A sabedoria cristã é um motivador da nossa fé. Aquilo que nos constrói, aquilo que nos edifica, aquilo que nos transforma de uma maneira diferente das outras pessoas, que nos fazem
entender qual é o verdadeiro destino da nossa vida, qual é a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. Então, nós devemos nos agir com simplicidade e equilíbrio. E Jesus Cristo, para usar essa expressão, ele utiliza essa expressão em Mateus capítulo 11, versículo 29, quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Vejam, meus irmãos, vejam, minhas irmãs, quando nós aceitamos o jugo de Cristo, não é um jugo pesado. Isso daí não vai nos causar tristeza, não vai nos causar tribulação, mas vai nos causar exatamente um espírito de mansidão, um espírito de humildade. Nós vamos sentir que Deus está presente nas coisas mais pequenas, menores que podem existir. Mas como Ele está também nas menores, Ele também vai estar nas maiores. Vai depender do momento que Ele vai nos usar, onde que Ele vai nos usar. Nós temos que saber que nós estamos na mão de Deus e que Ele tem conosco um grande compromisso. E esse compromisso é esse: tomar o jugo do Senhor, aprender com Ele, que é manso, que é humilde e que não está querendo ganhar o mundo de uma maneira pessoal, simplesmente porque Ele é o Deus dos deuses. Ele simplesmente é filho do Deus, mas Ele é manso, humilde de coração. E isso nos refrigera a alma, nos tranquiliza. Numa pandemia que nós estamos vivendo, nós sabemos que nós temos Cristo ao nosso lado. Os problemas, eles são aflitos. A mídia está avassalando todas as coisas. Está todo mundo preocupado, mas nós temos a certeza de que Cristo está conosco, manso, suave e humilde. Meus irmãos, estamos chegando à conclusão da nossa lição. Como estudamos na lição de hoje, a fama não pode ser a motivação do crente. E o anonimato não significa derrota alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. A pureza, a simplicidade e a sinceridade são valores do reino de Deus que nem sempre são entendidos pelos incrédulos. Todavia, somos chamados a manifestar esses valores em nossa vida. Portanto, não se preocupe com anonimato, mas seja o seu desejo em agradar ao Senhor, que criou os céus e a terra, pois esses manifestam a sua existência e provam que Ele esquadrinha as intenções dos nossos pensamentos. Os céus e a terra manifestam a glória de Deus, e nós devemos a Deus toda a honra, toda a glória, todo o tributo, toda a adoração, majestade e glória a Deus nosso Senhor. Meus prezados irmãos, estamos concluindo a nossa lição de hoje e isso nos traz conforto para nossas almas, sabendo que nós estamos aprendendo de Jesus Cristo, nós estamos aprendendo com Ele e estamos aprendendo com Jesus Cristo para melhorarmos a nossa vida. Isso nos faz que nós possamos realmente viver em santidade, em obediência à palavra de Deus. Muito obrigado pela sua audiência e estamos encerrando hoje, agora, nesse momento, a nossa lição. Que Deus abençoe e tenham todos um bom dia, em nome de Jesus. Amém.